Dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula nós vamos trabalhar aí os gêneros textuais, dando continuidade ao artigo de opinião, tá bom? Que é o gênero textual que nós estamos trabalhando aí nesse mês, beleza? Iniciamos aí semana retrasada, já realizamos a estrutura, fizemos a comparação da estrutura entre o artigo de opinião e a redação, já realizamos as atividades, já passei para vocês as características, né, e a estrutura do artigo de opinião. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, fazendo algumas comparações, né? Eu estou com alguns textos aqui e gostaria de mostrar para vocês como esse texto como é que nós podemos caracterizá-los, né? Como é que nós podemos pegar algumas características do artigo de opinião, localizá-las, né? E também compará-las com a da redação, tá bom? Pois o maior problema que eu tenho com esse gênero textual, quando eu estou ensinando aos alunos, é que vocês tendem muito a compará-lo com a redação e a confundi-lo muitas vezes. E esse é o problema, a gente precisa trabalhar isso aí, tá bom? O artigo de opinião ele é um gênero textual que possui características específicas. A redação ele também é um gênero textual que possui características parecidas, porém são gêneros textuais diferentes. Eu já expliquei isso para vocês nas últimas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula, vamos começar, então, fazendo a atividade do texto 2, que se encontra na página 83 do nosso livro, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês peguem seus livros de gêneros textuais e abram na página 83. Enquanto vocês abrem o livro de vocês na página 83, eu vou aproveitar aqui o ensejo para colocar o nosso cabeçalho aqui, darmos início à nossa aula, tá bom? Página 83, livro fino, que é o livro de gêneros textuais, o amarelinho, tá bom? E vocês vão abrir na página 83. Quando vocês abrem, eu aproveito para colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Pronto, pessoal, página então 83. Vou compartilhar aqui com vocês e vocês realizam a leitura comigo e respondem às atividades, tá bom? Vamos lá? Pronto. Texto 2 aí da página 83, ele tem como título o seguinte: tem que ter atitude. Mais do que faculdade de primeira linha, o importante é o brilho nos olhos. Ana Shire. Primeiro parágrafo, o que é ser um talento? Quando comecei minha carreira há mais de 20 anos, isso tinha muito a ver com a bagagem dos jovens candidatos. Ou seja, quando alguém fazia parte de uma das 3 melhores universidades do Brasil e falava inglês fluente, já era considerado um talento. E todo o resto passava a ser algo a mais. Lembro-me de quando participei do programa para trainees da Unilever. Eu ainda não tinha inglês fluente e tampouco havia feito uma das faculdades eleitas. Mas tinha algo que continua fundamental nos dias de hoje, que é o brilho nos olhos. O tempo passou e hoje o conteúdo já não é diferente, mas uma obrigação. Agora, a vital é a atitude. E a atitude para quem está no começo da carreira tem a ver com a disponibilidade e vontade. Quem não se encanta ao entrevistar um jovem ou uma jovem que nos contagia ao contar o que fez em tão pouco tempo de vida profissional. Não importa se foi algo pontual e até pequeno, quando comparado ao tamanho da empresa. O que vale é ser protagonista de sua vida.
Hoje, os profissionais estão muito preocupados com o que a empresa vai dar em troca, e o termo vestir a camisa virou motivo de chacota. Esse comportamento faz parte daqueles que delegam a responsabilidade de seu futuro à empresa e que dificilmente chegarão lá. Sou da antiga geração que valoriza o empenho e a força de vontade. Isso não tem a ver com o conceito de workaholic. Ao contrário, o tempo fora da empresa é alimento para a criatividade. É quando a gente verdadeiramente gosta do que faz e pensa em como aumentar nossa contribuição até quando vai ao cinema, tirando ideias de quem sabe um filme de Woody Allen, de uma exposição, de um bom livro. Enfim, para definir o talento hoje, é preciso relacionar muitos adjetivos, mas nada substitui o brilho nos olhos aliados aos frutos colhidos com uma trajetória baseada em valores. Isso alimenta qualquer alma que esteja começando no mundo corporativo. Tá bom? E agora vamos realizar algumas atividades aí baseadas no texto. Tá bom? Vamos lá. A primeira atividade aqui, primeiro quesito, uma reflexão. Ele diz o seguinte: de acordo com a autora, ter inglês fluente e uma boa formação universitária é garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho? Por quê? De acordo com a autora. Então, voltem no texto, onde ela trabalha aí, acredito que era o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo aí. Primeiro e segundo parágrafo trabalham a questão das qualificações para ter um bom emprego, de acordo, claro, com a opinião da autora. Então, analisem aí essa opinião, vejam aí, tá? Essas opiniões e definam a resposta de vocês. Vocês vão colocar o porquê, tá bom? Para cada questão eu vou dar mais ou menos um minuto, que eu acho que é suficiente para vocês conseguirem responder as questões, tá? Pronto, pessoal? Vamos lá, então? De acordo com a autora, uma boa formação, ter inglês fluente é necessário, é uma garantia de boa colocação no mercado? De acordo com a autora, não. O que vai de fato destacar uma pessoa nessa colocação no mercado é o quê? É justamente a ter atitude. E essa atitude, como ela descreve aí, ela varia, né? Ela se estende até questões de quê? Como se posicionar no mercado de trabalho, como se como se portar, né, a vontade de crescer dentro e fora da empresa, tá bom? Então, essa atitude envolve todos esses aspectos, tá bom? Segundo, o que significa no texto a afirmação? O que vale é ser protagonista de sua vida. De acordo com o texto, no contexto em que essa frase ela foi empregada, qual é o significado nesse contexto aí?
Ok, pessoal, vamos lá então? Bem, o que vale é ser protagonista de sua vida. Pessoal, quando ela diz isso, ela utiliza de um contexto social e profissional, mas especialmente voltado à questão pessoal. Ser protagonista da sua vida significa você tomar as rédeas da sua vida, ou seja, você mesmo tomar suas próprias decisões, não ser levado pelas situações adversas. Então, quando ela fala o que vale é ser protagonista da sua vida, ela quer dizer isso. E você é quem tem que definir os seus metas, seus planos, seus objetivos, e não ser levado. Além do que, quando você define suas metas, quando você foca no seu objetivo, você corre atrás daquilo e você utiliza os recursos necessários para isso. Então, ela fala aí dessa questão também da carreira, né, a questão pessoal, envolve todos os aspectos da vida humana. Então, não esperar que a empresa faça por ele, mas sim tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. Tá bom? Muito bem, vamos agora para o terceiro. Na oração, hoje o conteúdo já não é diferente. Podemos classificar o termo destacado como objeto direto? Por quê? E aí, pessoal? Podemos destacar como um objeto direto, aí voltar à questão gramatical. Como nós já temos trabalhado a questão da transitividade verbal. Como vocês sabem, é um objeto direto, é um objeto de um verbo que é o complemento. Complemento significado de um verbo, tá bom? Eu aconselho para vocês responderem essa questão. Vocês encontrem aí, peraí, localizem aí o verbo, tá? Nessa oração aqui tem um verbo. Então, vocês vão localizar esse verbo. Depois que vocês localizarem o verbo, vai ficar mais fácil de vocês conseguirem responder essa questão, tá? Então, mais um minutinho para vocês tentarem responder essa questão e em seguida eu venho com a resolução, beleza? Pronto, pessoal, vamos lá então. A resposta aqui, pessoal, não. Não podemos considerar como um verbo um objeto direto. Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente tem um verbo de ligação, tá bom? Além disso, diferente é um adjetivo, é um predicativo do sujeito. Ou seja, está descrevendo aí o sujeito, que é o conteúdo. Bom, objeto direto, ele só é verbo ele só é objeto, né, do verbo transitivo, tá? Verbo de ação. Aqui é um verbo de ligação. O verbo de ligação ele só serve para ligar o sujeito com o predicativo. Ele não tem outra função, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um verbo de ligação, portanto, não é um verbo, um objeto direto. Tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Opa. Quarta questão. O que significa... Cadê? O que significa ter atitude para um jovem em início da carreira? O que significa ter atitude para um jovem em início da carreira? De acordo com a autora, o que é que isso significa aí nesse contexto, pessoal?
Então, pessoal, o que significa ter atitude para um jovem início de carreira? Pessoal, disponibilidade de ser protagonista da sua vida. De acordo com ela, essa é a resposta, né? Significa ter disponibilidade, ter vontade de ser protagonista, ou seja, ser o dono, a pessoa que toma as rédeas da sua vida, tá? Que toma as atitudes de mudança na sua vida, tá bom? Muito bem. E agora vamos para o último, que é o quinto quesito. O quinto quesito ele diz o seguinte, pessoal. A palavra workaholic é utilizada para se referir a profissões que têm uma dedicação, a profissionais, perdão, que têm uma dedicação exagerada ao seu trabalho, chamados muitas vezes de viciados em trabalho. Você acha que as empresas valorizam esse tipo de profissional? Vale a pena ser um workaholic? Pesquise sobre o assunto, reúna suas opiniões e escreva um pequeno artigo de opinião. Escreva em seu caderno. Eu iria passar para vocês, pessoal, uma atividade de produção de artigo de opinião, mas essa quinta questão, ela já atrapalha isso por si só. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um artigo de opinião falando sobre o termo workaholic. Workaholic, em inglês, significa uma pessoa que trabalha muito, que é viciada em trabalho, tá? Então, vocês vão discutir aí, argumentar se vale a pena ser um workaholic na vida real, ou seja, se vale a pena trabalhar muito, se dedicar exageradamente à empresa, tá bom? Esse artigo de opinião de vocês, ele vai ter que ter aí pelo menos 10 linhas. Bom, vocês vão dizer os benefícios e os malefícios. Claro que vocês vão adotar um posicionamento único, seguindo todas aquelas características que eu já falei para vocês do artigo de opinião. Beleza? Sigam todas essas características e formem aí o argumento de vocês baseado no que vocês pensam, o que vocês acham acerca desse tópico, acerca desse tema. Beleza? E aí vocês vão colocar no caderno de vocês. É uma resposta pessoal. Tá bom? Pronto, muito bem. Temos o segundo texto aqui. Esse segundo texto a gente não vai ter tempo de responder hoje, pelo pouco tempo que a gente tem aqui em aula, tá? Eu vou deixar para responder na próxima aula. Nesse restinho de aula que nós temos aqui, pessoal, eu vou fazer a análise dos outros textos e artigo de opinião com vocês. A gente estava trabalhando aqui, ó, sobre a existência das raposas. As raposas não existem. E aí a gente vai fazer uma análise desse texto aqui agora, tá bom? E vamos compará-lo utilizando as características do artigo de opinião pessoal, tá bom? É um texto de ficção, a gente vai começar lendo, e à medida que a gente for lendo o texto, a gente vai encontrando as características do texto opinativo, tá bom? Artigo de opinião, beleza? Vamos começar aqui. Então, este é obviamente um texto de ficção. Ainda que seja sobre raposas, ele não é sobre raposas, mas sobre como é fácil embaçar qualquer teoria de conspiração com narrativas que pareçam vagamente fazer algum sentido. E como qualquer prova pode ser usada apenas para reforçar a mente de alguém que já está convencido. Aí ele diz, eu nunca vi uma raposa de perto. Nenhuma das pessoas que eu conheço viram uma raposa de perto. Por isso digo que as raposas não existem. Elas são apenas uma conspiração. Você já viu uma raposa? Se não viu, apenas prova meu ponto. Se já viu, saiba que era mentira, era enganação. Elas não existem. Quem teria interesse em inventar essa farsa? Que bom que você perguntou. A conspiração das raposas é antiga e exatamente por isso ela atende os mais diversos interesses. As primeiras origens da farsa derivam da Europa e de alguns pontos da Ásia. Acontece que diversos reinos já haviam definido limites para a caça de animais. E para conseguirem mais liberdade, as guildas de caçadores começaram a matar as galinhas e outros animais de fazendeiros locais, culpando o que chamavam de raposas. Até aquele momento, raposas eram figuras folclóricas, seguindo sempre em contos populares como seres perspicazes, que viviam em florestas e trapaceavam os humanos sempre que podiam. Algumas histórias desse período sobrevivem em encarnações como a raposa e as uvas, ou figuras mitológicas japonesas, onde raposas são dotadas de diversos poderes mágicos, inclusive a capacidade de mudar de forma. Bom, os caçadores disfarçaram algumas peles de cães selvagens, levando tais seres aos governantes.
explicaram que eram os responsáveis pelas dificuldades. É incerto qual dos pontos da Europa que começou a promover a caça às raposas primeiro, mas logo não havia limitação para as eliminarem, o que era apenas uma cobertura para que caçassem livremente o que encontrassem. Hoje, as origens da conspiração baseadas em caça praticamente não existem, sendo referenciadas em certas atividades em países como a Inglaterra. Mas esses eventos foram responsáveis por pavimentar exibições de zoológicos e outras que detalharei em breve. Antes disso, é preciso ressaltar que, derivando-se diretamente da fase inicial da caça de raposas, veio a ideia da utilização de suas peles. Em algum ponto, foi desenvolvida uma técnica de coloração exatamente de pele de animais abatidos, até que gerassem a aparência hoje conhecida de raposas. Diz-se que essa teoria teria sido desenvolvida como uma derivação da desculpa supracitada de caça. Afinal, alguns governantes precisavam de uma prova das ameaças que os caçadores citavam. Até que a aparência da pele do animal conquistou membros da realeza e da aristocracia e tornou-se um objeto de moda de luxo. Inicialmente, peles de raposa eram peles de cães e lobos tratados e coloridas após a morte dos animais, com qualquer variação justificada por variações de raça. Com o tempo, quando foi necessário gerar algumas versões vivas dos animais, foram utilizados cruzamentos específicos. Só um minuto, pessoal. Desculpa, aqui não pode dizer o pessoal aqui na sala, tá? Pronto. Gente, eu vou finalizar a leitura aqui, eu já tinha feito essa leitura aqui com vocês anteriormente, tá? Basicamente, é um texto fictício, onde o autor ele quer comprovar aí que qualquer pessoa pode ser ludibriada, ou seja, enganada com informações falsas, ou seja, que não são reais. Ele fala isso sobre a existência das raposas, ele nega a existência das raposas, utilizando argumentos aí de que ela foi apenas um pretexto para que algumas pessoas pudessem se safar, justificar seus crimes, tá bom? E aí a gente vê que isso as pessoas são muito facilmente enganadas hoje. Isso é um artigo de opinião onde ele tem como objetivo, pessoal, trazer aí essa informação para vocês. A opinião dele é que as pessoas hoje em dia são muito facilmente enganadas por qualquer informação que às vezes não tem base científica nenhuma. Citam autores aí que nem existem, né? Como pessoas falando aí, por exemplo, que a vacina da Covid é isso, aquilo, e que foi criada para matar o povo, e não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma referência. Até mesmo, às vezes, inventam referências a autores que nem existem, né? Então, o intuito desse texto aí é trazer justamente essa informação. E ele tem todas as características aí do texto argumentativo, do texto um artigo de opinião. Ele mostra argumentos, ele fala aí dados, utiliza imagens e também a sua opinião pessoal. E ele deixa bem claro aqui, ó, este é obviamente um texto de ficção.
ainda que seja sobre raposas, ele não é sobre raposas, mas sobre como é fácil embasar qualquer teoria de conspiração com narrativas que pareçam vagamente fazer algum sentido, e como qualquer prova pode ser usada apenas para reforçar a mente de alguém que já está convencido. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: a pessoa que já está convencida de algo, essa pessoa ela já sabe que não que ela vai aceitar qualquer coisa que for dita, né? Mesmo que não tenha base, mesmo que não tenha sentido, mesmo que não tenha referência nenhuma, ela vai aceitar qualquer coisa que for dita, tá bom? Muito bem, pessoal. Ok, pessoal? Então, a gente vai finalizar por aqui. Finalizamos aqui o artigo de opinião, tá bom? Próxima aula a gente já inicia o último assunto, tá bom? Lucas, ó, próxima aula a gente já inicia o nosso último gênero textual, que no caso aí seria cadê? A editorial, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar isso daí, beleza? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Próxima aula a gente inicia já o nosso novo gênero textual, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima semana, tenham um bom descanso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês no presente. Peço perdão pelas interrupções, teve que tirar as dúvidas dos alunos aqui, como vocês sabem. A gente grava aqui ao mesmo tempo que a gente está dando aula. Então, sempre tem essas interrupções, tá? Aí eu sei que vocês conseguiram entender tudo que foi dito aqui. Então, vejo vocês na próxima aula. A gente tenha uma boa semana, tenha um bom descanso e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.